Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 a 41. Vamos acompanhar a leitura do texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe disse: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonância. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero aqui nesta noite, com base nesta leitura bíblica, falar aos irmãos subordinado ao tema que é calma, calma, Jesus está no controle. Calma, calma, Jesus está no controle. Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 4 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vemos que Jesus passara aquele dia inteiro ensinando, falando às multidões, às margens do mar da Galileia. E naquele dia, Jesus, que é a sabedoria em pessoa, Jesus, que é o verbo que se fez carne, ensinara verdades benditas e preciosas. Naquele dia, Jesus ensinara as chamadas e conhecidas parábolas do reino. E diz o texto que, chegada a tarde, Jesus despede a multidão e diz aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Semelhantemente, tendo ele despedido as multidões, Jesus entra no barco, juntamente com os seus discípulos, e vai à polpa do barco, onde ele reclina a sua cabeça sobre uma almofada e dorme. Isso porque, após um dia inteiro falando, ensinando as multidões, Jesus estava cansado, estava exausto. Isso prova a natureza humana e divina de Jesus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele sentiu cansaço, ele se sentiu exausto após um dia inteiro falando e ensinando as multidões às margens do mar da Galileia. E enquanto isso, os discípulos cumpriam a ordem dada por Jesus, que era esta: passemos para a outra margem. Quando, de repente, eles são surpreendidos por uma tão grande tempestade de vento, que torna o mar revolto, as ondas se embravecem, o barco começa a ser açoitado, chacoalhado, balançado, sacudido pelas ondas, começa a se encher d'água, e os discípulos tentam controlar aquela situação, porém, não tendo êxito, se apavoram, se desesperam diante de tão grande tempestade que estavam enfrentando. Eles estavam enfrentando uma tempestade, uma grande tempestade. E quando eu digo que eles estavam enfrentando uma tempestade, alguns pontos aqui valem destacar. Em primeiro lugar,
nós precisamos entender que as tempestades da vida existem, e elas vêm para todos de forma geral, inevitavelmente. A vida não é indolor, nós não vivemos em uma estufa espiritual, nós não estamos blindados, imunes das tempestades, das intempéries, das turbulências e das vicissitudes da vida. As tempestades existem, e elas vêm para o rico, e vêm para o pobre, vêm para o crente, e vêm para o não crente, vêm para o culto, e vêm para o analfabeto, vêm para o moço, e vêm para o idoso, vêm para o grande, e vêm para o pequeno, para alguns em uma intensidade maior, e para outros em uma intensidade menor, mas uma coisa é certa: em algum momento de nossa vida, iremos enfrentar uma tempestade, porque elas existem e são inevitáveis. Em segundo lugar, as tempestades da vida, além de serem inevitáveis, elas também são inesperadas, imprevisíveis. Elas vêm subitamente e não batem a porta, não enviam mensagem, aviso prévio. Muitas vezes, essa tempestade pode ser uma enfermidade, uma crise familiar, financeira, conjugal, uma pandemia que chega e assola e ceifa milhares de vidas no Brasil e no mundo inteiro. E o contexto aqui ilustra esta verdade, porque para quem não sabe, o mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, também chamado de lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, é cercado por montanhas, e ao norte de Israel está o Hermon, a montanha mais alta daquele país, e ocasionalmente acontece algo. O vento gelado sopra do Hermon para baixo, batendo na superfície das águas do mar da Galileia, cercado por montanhas, e ainda que o dia esteja ensolarado, começa uma tempestade de vento, porque elas existem e são inesperadas e imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida, além de serem inevitáveis, inesperadas e imprevisíveis, elas podem se tornar inadministráveis. Muitas vezes perdemos o controle da situação, o comum se torna incomum, o conhecido se torna desconhecido. E observe que alguns dos discípulos eram pescadores, conheciam aquele ambiente como a palma de sua mão, mas de repente eles tentam controlar a situação, porém, não tendo êxito, se apavoram, se desesperam, porque a situação fugiu do controle deles, se tornou inadministrável. Porém, nós precisamos entender que ainda que a situação fuja do nosso controle, ela não fugiu do controle de Deus. Ainda que você perca o controle da situação, Deus ainda permanece rigorosamente sob o controle da situação. E este texto está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, e em Lucas, também no capítulo 8, versículos 22 a 25. E este texto é regido por 3 perguntas. A primeira está no versículo de número 38, que é dos discípulos para Jesus: Mestre, mestre, não importa-te que pereçamos? A segunda pergunta que rege o texto está no versículo de número 40, que é de Jesus para os discípulos: porque tendes medo e não tendes fé? Em outras versões diz: porque sois tímidos e não tendes fé? E a terceira e última pergunta que rege o texto está no versículo de número 41,
que é entre os discípulos. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu quero me deter e examinar com vocês estas 3 perguntas. A primeira, dos discípulos para Jesus. Eles tentam controlar a situação, porém, não tendo êxito, se apavoram, se desesperam. Jesus dormia na polpa do barco, e eles o despertam com uma pergunta, com certo tom de censura: mestre, não importa-te que pereçamos? Como quem diz, nós estamos prestes a naufragar, prestes a sossobrar, prestes a perecer, e o Senhor permanece aí dormindo, indiferente à situação que estamos enfrentando. E por que é que eles fazem esta pergunta com certo tom de censura? É porque eles não conseguiam conciliar, compreender algumas coisas. Primeiro, eles não conseguiam conciliar a tempestade com a ordem dada por Jesus. Jesus disse: passemos para a outra margem. Logo, eles não estão no barco porque eles querem. Eles não estão no barco por vontade própria. Eles estão no barco em obediência a uma ordem dada por Jesus. É fácil você entender a tempestade na vida de Jonas, o desobediente. Deus dá uma direção para ele: vai para Nínive, e ele compra a passagem e vai para Tarsis. E o desobediente é endereço certo de tempestade, não para matá-lo, mas para trazê-lo de volta para a direção certa. Mas os discípulos não estavam enfrentando uma tempestade por desobediência, mas por obediência. E como entender que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, em obediência a uma ordem dada por Jesus, e enfrentando uma tempestade? Porém, ainda que você esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, em obediência a Jesus, você não está isento, imune de tempestade. Porém, o melhor lugar para se estar, independente da circunstância, é no centro da vontade e do querer de Deus. Segundo lugar, eles não conseguiam conciliar a tempestade com o silêncio de Jesus. Eles se apavoram, se desesperam, e Jesus permanece dormindo. Logo, ele estava em silêncio. E muitas vezes, o silêncio de Jesus, em meio à tempestade, grita mais alto do que o mar revolto, as ondas bravias e o vento contrário. E o silêncio de Jesus em meio à tempestade traz uma ideia equivocada de abandono, de esquecimento. Você diz: Jesus me esqueceu, Jesus me abandonou. Porém, o silêncio de Jesus em meio à tempestade não significa abandono, esquecimento, porque mesmo em silêncio, ele ainda está no trono. Mesmo em silêncio, ele ainda tem todo o poder em suas mãos. Mesmo em silêncio, ele ainda permanece no controle da situação. Mesmo em silêncio, ele vela, cuida e trabalha por aquele que nele espera. Terceiro lugar, eles não conseguiam conciliar a tempestade com a demora de Jesus. Eles se apavoram, se desesperam, e Jesus permanece dormindo. E muitas vezes, a demora de Jesus machuca mais e é mais angustiante do que a própria tempestade. Porém, nós precisamos entender que Jesus não trabalha na urgência da necessidade humana.
ele trabalha segundo o seu propósito eterno. Jesus não trabalha com cronos, com o tempo do homem. Ele trabalha com kairos, com a agenda divina. E talvez alguém entrou aqui nesta noite se questionando, pastor, se Jesus está presente no meu barco, por que é que o vento contrário não cessa, o mar não se acalma, a calmaria não chega, a bonança não vem? E na sua ótica, parece, só parece que Jesus está tardando, mas na verdade é porque o que Jesus quer realizar é algo maior e melhor. Eu vou repetir, na sua ótica parece que Jesus está tardando, mas na verdade o que Ele quer realizar é algo maior e melhor. Aguarde o tempo certo de Jesus agir, porque quando o tempo de Jesus chega, o vento contrário cessa, o mar se acalma, a calmaria chega, a bonança vem, e o nome do Eterno é glorificado. Mestre, mestre, não importa-te que pereçamos. Jesus desperta e vai fazer a eles a segunda pergunta que rege o texto: por que tendes medo e não tendes fé? Em outras versões diz: por que sois tímidos e não tendes fé? Ora, eles ouviram Jesus ensinar o dia inteiro, às margens do mar da Galileia, e na hora de colocar em prática, em ação, o que aprenderam, faltou fé, e eles tiveram medo. Durante o dia, Jesus ensinou a teoria, e quando ele diz, passemos para a outra margem, ele estava dizendo, vocês aprenderam a teoria, agora eu vou conduzir vocês para a prática, porque a fé não é teórica, a fé é prática. Não adianta conhecer a Deus de teoria, você precisa conhecê-lo na experiência pessoal de vida. A tempestade estava no roteiro de treinamento de Jesus para os discípulos, porque a tempestade tem um propósito, ela é instrutiva, ela é pedagógica. O propósito de Deus em meio à tempestade não é te matar, não é te destruir, é treinar você, é te fazer crescer, é te fazer mais forte, é tonificar as suas musculaturas espirituais, é robustecer a sua fé. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: essa tempestade, essa turbulência, essa tribulação que você está enfrentando não vai te matar, não vai te destruir, ela vai te trazer aprendizado, crescimento, ela vai te fazer mais forte, ela vai tonificar as suas musculaturas espirituais, ela vai robustecer a sua fé. Porque tendes medo e não tendes fé? E por que que eles teriam que ter fé e não medo? Por 4 motivos. Primeiro, por causa da presença de Jesus. Jesus estava presente com eles no barco. Logo, aqui surge um questionamento: se Jesus está presente no meu barco, por que o vento contrário? Por que o mar revolto? Por que as ondas bravias? E eu devo lhes dizer que a presença de Jesus não significa ausência de tempestade. Jesus nunca prometeu ausência de tempestade. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E o que é que a presença de Jesus garante? 2 coisas. Primeira, a presença de Jesus garante que o seu barco não vai afundar. Os 3 evangelhos sinóticos registram este texto, mas apenas Marcos menciona
que ao redor deles havia outros barquinhos, mas o barco deles era açoitado, chacoalhado, balançado, sacudido pelas ondas, se enchia d'água, mas não afundava, não naufragava. Podem muitos à sua volta parar, naufragar, sossobrar, perecer, mas o seu barco não vai afundar. Recebe esta palavra: a sua casa não vai afundar, a sua família não vai afundar, os seus sonhos não vão afundar, os seus projetos não vão afundar, a sua chamada não vai afundar, o seu ministério não vai afundar, você vai permanecer de pé em meio à tempestade. Primeiro, a presença de Jesus garante que o seu barco não vai afundar. Segundo, a presença de Jesus garante a chegada segura do outro lado. Jesus não prometeu uma viagem tranquila, ele prometeu uma chegada segura do outro lado. Passemos para outra margem. Ele faz a promessa, revela o destino, mas o que vai acontecer entre a promessa e o cumprimento dela, ele não revela. E entre a promessa e o cumprimento dela, tem vento contrário, tem mar revolto, tem ondas bravias, mas uma coisa é certa: vocês vão chegar do outro lado. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: independente do que vai acontecer durante o trajeto, você vai chegar do outro lado, você vai atravessar essa tempestade, essa turbulência em segurança, porque Deus vai te conduzir ao porto seguro, para a glória do nome de Jesus. Primeiro, tenha fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Segundo, tenha fé e não medo, por causa da promessa de Jesus. Eles estavam debaixo de uma promessa, feita pelo próprio Jesus: passemos para outra margem. O problema é que em meio à tempestade, nós somos tendenciosos a esquecer o que Jesus disse e dar ouvidos àquilo que o vento contrário, o mar revolto e as ondas bravias estão dizendo. O vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias estavam dizendo: vai naufragar, vai perecer, vai sossobrar, mas a promessa é esta: passemos para outra margem. Pare de dar ouvidos àquilo que o vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias estão dizendo. Fique com a promessa que Jesus liberou sobre a sua vida. A promessa de Jesus é a sua maior segurança, é o seu maior respaldo. O apóstolo Paulo escreveu que de toda promessa de Deus, nós temos o sim e o amém. Tenha fé e não medo, por causa da promessa de Jesus. Tenha fé e não medo. Primeiro, por causa da presença de Jesus. Segundo, por causa da promessa de Jesus. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eles se apavoram, se desesperam, e Jesus permanece dormindo, em paz, sereno, calmo, tranquilo, confiante. Porque a paz cristã não é ausência de tempestade, é confiança no meio dela. Eu vou repetir: a paz que Jesus te oferece não é ausência de tempestade, é confiança no meio dela. É saber que ainda que o mar se revolte, as ondas se embraveçam, o vento contrário sopre, eu posso permanecer em paz, porque Ele é quem conduz em segurança a minha embarcação. Tenha fé e não medo, por causa da presença de Jesus, por causa da promessa de Jesus,
por causa da paz de Jesus e, em quarto lugar, por causa do poder de Jesus. Quem estava presente no barco não tem apenas o poder, ele é e tem todo o poder no céu e na terra. E o capítulo 4 e capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, ilustra esta verdade, porque em Marcos 4, 35 a 41, ele acalma o vento contrário e o mar revolto, poder sobre a natureza e os elementos. Em Marcos 5, de 1 a 20, ele liberta o moço de Gadara, poder sobre demônios e legiões. Em Marcos 5, 34, ele cura a mulher hemorrágica, poder sobre enfermidades. E em Marcos 5,43, ele ressuscita a filha de Jairo, poder sobre a morte. Tenha fé e não medo, porque aquele que vai com você tem poder para acalmar o vento contrário e o mar revolto e cessar com a tempestade. Tem poder para libertar, tem poder para curar, e ainda que morra, ele tem poder para ressuscitar. Ele é e tem todo o poder no céu e na terra. Porque tendes medo e não tendes fé? E agora Jesus dá uma ordem ao vento contrário e ao mar revolto: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Porque a tempestade era de vento. Sem vento contrário, não tem mar revolto, não tem ondas bravias. Ele vai na raiz do problema, que é o vento contrário, no causador do problema, que é o vento contrário, e no efeito do problema, que é o mar revolto e as ondas bravias, mostrando que a voz dele é mais poderosa do que a voz do vento contrário e do mar revolto. Eu não sei qual a tempestade que te assola, mas Jesus vai na raiz e no efeito do problema, dizendo: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E o texto diz que houve grande bonança. Interessante, porque o texto começa com grande tempestade, mas termina com grande bonança. Eu vou repetir: o texto começa com grande tempestade, mas termina com grande bonança. Por quê? Porque quanto maior for a tempestade, maior será a bonança. Recebe esta palavra: quanto maior for a tempestade, maior será a bonança. Porém, Jesus não acalma apenas o vento contrário e o mar revolto, não. Porque Jesus é psicólogo por excelência. E ele sabia que além da tempestade externa, o vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias, havia a tempestade interna, o medo, a preocupação, a angústia, a aflição dos discípulos. E muitas vezes a tempestade interna é pior e mais dolorosa do que a tempestade externa. Jesus vai acalmar a tempestade externa que te assola, o vento contrário, o mar revolto, as ondas bravias, mas ele também vai acalmar a tempestade interna. Ele vai repreender o medo, a angústia, a aflição, a preocupação. Ele vai trazer calmaria para o seu coração, refrigério, bálsamo, consolo para a sua alma. Ele acalma a tempestade externa, mas ele também acalma a tempestade interna. E agora vem a terceira e última pergunta que rege o texto. E eu paro aqui e oro com vocês. A última pergunta que rege o texto, que é entre os discípulos. Diante desse milagre, eles se perguntam entre si: quem é este? Quem é este? Mas quem é este?
que até o vento e o mar lhe obedecem, andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas diante desse milagre, estavam surpresos, temerosos, assustados, boquiabertos. Por quê? Porque por mais experiências que você tenha com Jesus, Ele sempre vai te surpreender. Eu vou repetir, por mais experiências que você tenha com Jesus, Ele sempre vai te surpreender. E a palavra de Deus para alguém nesta noite é esta: em meio a essa tempestade, tem surpresa de Deus para a sua vida. Recebe esta palavra. Tem surpresa de Deus para a sua casa, tem surpresa de Deus para a sua família, tem surpresa de Deus para a sua vida. Orabandaravasya lai charabacalabarava abandoque naracel e de calavara chorabagai. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós sabemos quem Ele é. Este é aquele que criou todas as coisas sem matéria pré-existente e a sustenta pelo poder da sua palavra. Quem é este? Este é a semente da mulher. Quem é este? É o Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne. Quem é este? Este é a água da vida. Quem é este? Este é o pão da vida. Quem é este? Este é o bom pastor. Quem é este? Este é a porta das ovelhas. Quem é este? Este é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? Este é aquele que nasceu de uma virgem em uma manjedoura, morreu em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Este é Jesus Cristo de Nazaré. Este é Jesus. Fique sobre os pés, por gentileza. Coloque as mãos sobre o seu coração. Calma, calma, Jesus está no controle. Não desanime, Jesus está no controle. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Meus irmãos, nós temos 2 pedidos de oração aqui. Pastor Marco Ferreira pede oração porque está com dengue. Rodrigo Manfrim pede oração pela sua vida espiritual, saúde e sentimental pela sua amiga Camila, meus irmãos. Pai, a sua palavra foi pregada, foi liberada, foi ministrada, foi verbalizada. Onde houver alguém que recebe esta palavra, aplica essa palavra a esse coração. Eu profetizo calmaria, calmaria nesta casa, calmaria nesta família, calmaria para esse coração. Eu profetizo que o vento contrário cessa, o mar se acalma, a calmaria chega, a bonança vem e o teu nome é glorificado. Apresentamos agora os pedidos de oração. Cada família aqui representada, alcança cada vida agora, para a glória do teu nome e testemunho dos seus filhos. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.